Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Nessa série de programas, eu tenho lhes apresentado bem em detalhes o quanto a Santa Vó Rosa tinha méritos diante de Deus, de Jesus, do Divino Espírito e da Virgem Maria. E algumas vezes eu tenho lhes explicado que em toda a vida dela, ela deu provas que merecia ser o Espírito Consolador, porque com o dom de discernir que ela possuía de nascença, ela tinha a possibilidade de não cometer nenhuma injustiça, fosse maior ou menor. E foi o que aconteceu com ela. Ela sempre mereceu toda a proteção e a aprovação divina, porque ela nunca fez injustiça com ninguém. Ela sabia distinguir os fatos e as pessoas e sempre agiu na base do amor, dentro da justiça divina em todos os seus atos. Mas eu gostaria também de relembrar aos irmãos que para Jesus começar a usá-la, ela na época já era aprovada por Deus. Já havia sido aprovada na riqueza e depois ficou pobre, foi aprovada na época da pobreza. E Deus já tinha toda a confiança nela que realmente o que Ele deu para ela de nascença, ela preservou todos os dons e virtudes em todas as épocas, durante 60 anos, que foi a idade que Jesus começou a usá-la. Mas, irmãos, para Jesus usá-la e iniciar as visões, as aparições e as instruções para que ela com ele restaurasse a verdadeira Igreja Apostólica, foi necessário, irmãos, ainda ela dar uma última prova. Eu lhes contei no início dessa série de apresentações que ela nasceu muito rica. E durante todos os anos em que foi rica, Deus a aprovou, porque ela nunca cometeu nenhum erro, nenhuma injustiça. E sempre honrou o nome de Deus, de Jesus e a presença da Virgem Maria, que sempre esteve ao lado dela. Então ela foi provada nos anos da riqueza. Mas depois ela precisou dar provas que continuaria santa mesmo ficando pobre. E Deus então permitiu que o poder das trevas tirasse tudo dela. Deus permitiu. E realmente ela foi ficando muito pobre, conforme eu já lhes expliquei. Mas, mesmo pobre, ela continuou fazendo até caridade para os necessitados, porque ela trabalhava dia e noite para criar as filhinhas, para criar os irmãos órfãos e também ajudava quem precisava. Continuou até caridosa durante todos os anos da pobreza. E Deus então a aprovou também na época em que foi pobre. E Jesus sabia que poderia usá-la daí para frente de um modo extraordinário, porque ela era digníssima de ser usada por ele em tudo que ele precisava dela. Mas ainda, irmãos, ela necessitou dar a última prova, que jamais agiria de um modo a ofender a Deus e jamais ela faria injustiça com ninguém. E justamente o poder das trevas agiu de um certo modo que ela ia receber de volta, irmãos, todas aquelas terras que grilaram dela na época da Primeira Grande Guerra. Foi na época que ela perdeu a posse de tudo e ficou muito pobre. Mas como o poder das trevas não pôde derrubá-la quando ela era rica, porque ela sempre foi fiel a Deus, não pôde derrubá-la nem pervertê-la nos anos da pobreza, então ele de algum modo queria que ela não merecesse a glória de se tornar no Consolador da promessa de Jesus. E lutou muito contra ela, e inclusive nesse período, quando Jesus já tinha todos os seus planos de usá-la, o poder das trevas se levantou de um modo que ofereceu para ela de volta
todas aquelas terras. Ela ia ficar milionária, recebendo de volta muitas terras com prédios, fábricas, escolas, residências. Tudo que construíram nas terras dela, ela ia receber tudo para ela. E algumas pessoas interessadas conseguiram a documentação, irmãos. Legalizada, assinada, registrada, que se ela assinasse, porque ela era a primeira filha, a principal herdeira, era só ela pegar a caneta e escrever o nome dela na primeira linha dos herdeiros, que toda aquela herança, todo aquele dinheiro, toda aquela fortuna viria principalmente nas mãos dela, porque ela era a primeira filha e a principal herdeira. E quando apresentaram essa documentação para ela, ela leu e viu que ela ia ficar milionária, e a família toda também. Mas notem o amor que regia todos os atos dela. Então ela disse: essas pessoas que compraram esses terrenos e construíram de tudo, não foram aqueles que me tiraram as terras. Aqueles que grilaram as minhas terras venderam para eles. E esses que estão aí são inocentes, compraram as terras e construíram com sacrifício. E eu nunca fiz injustiça, e não é agora que eu vou fazer. Ela pegou toda aquela documentação e rasgou, picou e não aceitou. Entenderam, irmãos? Foi a última prova que ela precisou dar a Deus e a Jesus, que ela era digníssima de ser usada por eles naquilo que precisassem dela, porque nada a comprou, nada a corrompeu, nada a iludiu, nada do mundo a dominou em tempo algum. E em todos os seus dias ela deu prova firme a Jesus e ao Pai, que era digna de cumprir a sua missão, para o qual Deus a havia dotado, porque ela nasceu dotada de dons e virtudes, poderes e qualidades, para se tornar no consolador da promessa de Jesus e para Jesus poder usá-la de espírito, alma e corpo para restaurar a verdadeira igreja apostólica nesta terra, a semelhança da igreja apostólica do passado, que os santos apóstolos fundaram lá nas terras da Palestina. Pois vejam, irmãos, que ela provou novamente que ela era digníssima, e Deus então ordenou a Jesus que iniciasse o preparo dela e principalmente começasse a dirigi-la e usá-la para que todos os planos deles se cumprissem. Porque precisaria, irmãos, ser naquela época, 1954. Não poderia ser antes e não poderia ser depois. Era a época própria para Jesus voltar, usar a Santa Vó Rosa, restaurar a Igreja Apostólica e prepará-la como consolador e dar a ela finalmente como um presente o último profeta de Deus para ajudá-la a consumar na terra todos os planos divinos. E ainda mais, irmãos, para fazer tudo isso, precisaria ser uma senhora idosa para servir a Jesus de um modo eficiente naquela época. Não poderia ser uma jovem, não poderia ser um homem, precisaria ser uma senhora já idosa para fazer tudo o que ela fez e para ser usada de um modo extraordinário por Jesus, de restaurar na terra a verdadeira igreja. Prezados irmãos, eu agradeço muito a atenção de todos e vos convido que voltem amanhã a nos assistir, onde daremos continuidade a essas explicações tão importantes que fortalecem muito a nossa fé. Que Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, com todos os santos e anjos, vos abençoem grandemente. Amém.